ab Vers 11. Aleluia. Glória a Deus. Todos viram? Amém. Die alle gefunden, ja? Então, diz assim a bendita palavra do nosso Deus. Mateus, desculpe, 13. 13 e eu estava no 11. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Glória a Deus. Até 15. 15, 11 bis 15. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu euch, weil sie sehen und doch nicht sehen, und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Amém? Amém. Pai Santo, Pai Bendito, nós te fazemos a oração da tua filha, Pai Santo. Wir beten jetzt für. Eu peço, Pai Santo, nesta hora, que teu Santo Espírito, Pai Santo, possa tomar o teu povo. Ich bitte dich, dass dein Geist Deus jetzt wirkt, bendito e santo. Heiliger Vater. Eis-me aqui, Pai Santo, que eu diminua e que tu Herr, cresças, ich Pai bitte Santo. nicht, dass ich weniger Fala ao werde teu und du povo größer. segundo a tua Rede vontade zu deinem Volk nach deinem Willen. e enche-nos o teu renovo, Santo. Ja, Heiliger Geist. Pai, te agradecemos. Wir danken dir. Faça o teu Vater. reino avançar, Pai Santo, Ja, ja. para a glória do teu Santo bendito. Zur Ehre deines Namens. Amém. Amen. Tomem os vossos assentos. Könnt ihr euch setzen? Amados, estamos aqui mais uma vez a considerar esta palavra que é digna de crédito. Ja, dieses Wort ist würdig aller, es zu glauben. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é autoridade. Das Wort Gottes, die Bibel, das heilige Wort Gottes, ist Autorität. Ela é a palavra viva. Ist das lebendige Wort. Então, o nosso conselho, a nossa exortação, baseia-se no fato de que recebemos a instrução de que precisamos pôr junto a esta palavra o espírito da palavra. Also wir müssen es verstehen, den Geist des Wortes. Amém? Wir müssen Nós das verstehen durch den Geist
Das Wort ist Geist. Precisamos Ne? colocar junto à palavra o espírito da palavra. Wir müssen das zusammen sehen, das Wort und den Geist, Amém? den Heiligen Geist. Jesus Cristo aqui falava aos seus discípulos. Hier redet Jesus zu seinen Jüngern. E depois de terminar a parábola que ele fazia para o povo, os discípulos, não entendendo, perguntaram a Jesus por que lhes fala em parábolas. Nachdem zum Volk in Gleichnissen geredet hatte, fragen die Jünger ihn, warum redest du in Gleichnissen? E Jesus Cristo respondendo disse: Und Jesus sagt, eu lhes falo em parábolas ich rede zu euch in Gleichnissen, porque neles se cumpre a profecia de Isaías, denn in euch erfüllt sich die Prophetie des Jesaja, que diz: vocês vendo verão. ja, in euch wird das erfüllt, dieses Wort. Ne? Ihr seht und seht nicht. Sie werden sehen und doch nicht sehen. Ouvir, ouvirão, mas não compreenderão. Hören und werden doch nicht verstehen. E ouvindo também não quererão, porque o vosso coração está endurecido. Weil das Herz verhärtet ist. Esta palavra foi direcionada ao povo, aquele povo Dieses Wort wurde an Tinha das Volk Israel gerichtet. Ne? realmente o seu coração virado para o mundo, o seu coração apegado às coisas do Ihr mundo, Herz war ausgerichtet auf die Welt, auf die Dinge dieser Welt. o seu coração endurecido para com Deus. Sie hatten ein hartes, verhärtetes Herz gegenüber Gott. Mas Aber Jesus disse aos discípulos: Jesus sagt zu den Jüngern, mas a vós aber ihr, é-vos dado entender a revelação. aber euch wurde gegeben, das Wort zu verstehen, die Offenbarung des Wortes. Ne? Os discípulos Die Jünger viam, sahen, os discípulos ouviam. hörten Recorda que Jesus Cristo disse que eles viam und e sie que eles sahen. ouviam, Sie hörten, mas eles ainda tinham uma situação crucial que precisava ser realizada. aber sie waren noch in dieser Situation, sie waren noch nicht verändert. Ne? Eles olhavam, Sie sahen, eles ouviam, hörten, mas os olhos do entendimento dele, quando a Bíblia fala do entendimento, ela está falando do nosso coração. und wenn die Bibel von Erkenntnis, also sie erkannten noch nicht, ne? Wenn die Bibel von Erkenntnis spricht, dann meint die Bibel das Herz, unser Herz. E os olhos do entendimento deles ainda precisavam ser. Augen der Erkenntnis mussten erst noch geöffnet werden. Mas Jesus disse: a vós é dado entender Jesus sagte, com euch ist revelações estes mistérios. es gegeben, die Erkenntnis die Offenbarung dieser Geheimnisse. Mas a eles não. Aber jenen nicht. O que está em causa? Qual é a aplicação desta palavra para a nossa vida? Was bedeutet das für uns, für unser Leben? O que nós entendemos por revelação de Deus para nós? Was verstehen wir durch Offenbarung des Willens Gottes? Como usamos estas revelações? Wie gehen wir damit um? Como aplicamos as nossas Offenbarung. vidas? Wie setzen wir es um in unser Leben? O que nós fazemos Und com was nós mesmos? tun wir dann? Jesus Cristo disse-lhes: é-vos dado entender os mistérios, Ja, Jesus sagte, euch ist es gegeben, die Geheimnisse zu verstehen. as revelações. Geheimnisse, Offenbarungen. Nós, como a igreja, Wir als Gemeinde, precisamos acordar. wir müssen aufwachen, Precisamos ouvir e poder tirar ilações
daquilo que está por detrás da palavra. Also wir müssen es aufnehmen und erkennen, was hinter dem Wort steht. Porque a revelação Die Erkenntnis, die Lehren, ja, durch das Wort. é muito importante. Denn die Offenbarung ist sehr wichtig. Ela é muito importante para nós. Por quê? Porque ela dá-nos a entender os mistérios do reino de Deus. Durch die Erkenntnis verstehen wir die Geheimnisse Gottes. Mas infelizmente, Jesus Cristo diz que aquele que tiver, lhe será dado. Gut, Jesus sagt, dem, der hat, dem wird noch hinzugetan. Mas aquele que não tiver, Aber der nichts hat, até aquilo que ele não tem, lhe será tirado. es wird noch von ihm genommen, was er nicht hat. Até o pouco que ele tem, lhe será tirado. Oder das wenige, das er hat, wird ihm noch genommen. O que incentiva a nossa atitude como igreja Was bewegt uns in unserer Haltung als Gemeinde, a fazer. es zu tun, O culto está abençoado. in die Praxis umzusetzen. Ne? Der Gottesdienst ist gesegnet, A igreja está a crescer die Gemeinde wächst, em graça e em conhecimento. O louvor está maravilhoso. Mas nosso Deus diz que Ele quer que nós possamos ir além. wachsen in der Glória a Deus. Das Aleluia. ist ein Segen, aber die Bibel sagt, noch darüber hinaus sollen oder werden wir empfangen. Ne? Pedro Erkennen. disse, Pedro disse, Jesus Cristo perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que nós somos? Jesus disse para Pedro: quem eu sou? Exato. Wie Jesus sagt zu Petrus, wer wir sind. O que os homens falam? Ach so, was sagen die Leute, fragt der Petrus, ne, wer wir seien, Quem dizem os homens que eu sou? wer ich bin. Was sagen die Menschen, der ich sei? E os discípulos responderam. Uns dizem que é Jeremias, Und die Jünger sagen, einige sagen, du bist Jeremia, outros dizem que és dos profetas. andere sagen, er ist einer der Propheten. Mas Jesus virando para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Und Jesus wendet sich an die Jünger und sagt, was sagt ihr, der ich sei? E Pedro, tomando a palavra, Pedro disse: Senhor, Er greift das Wort und sagt, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. du bist Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Aleluia! Jesus disse: Pedro, Jesus sagt, Petrus, tiveste uma revelação. du hattest hier eine Offenbarung. Isto que acabas de dizer não vem de carne nem de sangue, não vem de ti. Das hast du nicht aus Fleisch und Blut, das ist nicht aus dir. Foi Deus quem te revelou. Gott hat es dir offenbart. O Pedro teve uma revelação. Petrus hatte diese Offenbarung, E todos nós, Und os que cremos em Cristo, die wir an Christus glauben. também recebemos essa revelação. Wir empfangen auch Offenbarungen. Glória a Deus. Cabe a nós agir sobre esta revelação. Es liegt an uns, Usar esta revelação. es liegt an uns, Buscar, encontrar os mistérios. der Erkenntnis dann auch zu handeln und Offenbarungen dann auch umzusetzen. Ja? Amém? Glória a Deus. O Aleluia. que está por detrás da revelação? Was steht hinter der Offenbarung? A nossa irmã Unsere Schwester Ines, Inês, na semana passada, disse: olha, testemunhou, eu estive doente, sie sagt, mas sie hatte dieses Zeugnis, ne? Sie fui war fazer testes krank e eu estou são. sie ist geheilt. É uma revelação. Das ist eine Offenbarung. Glória a O Ne? Deus. que temos feito com essas revelações? Was tun wir? Wie gehen wir damit um? A irmã Sandra Und die Schwester Sandra trouxe aqui uma revelação profunda. hat Eu até hier, ainda, esta madrugada, quando estava a meditar, eu disse: Deus, mas aquela revelação, hat hier so etwas gesagt, so eine Offenbarung. Ich sagte, mein Gott, diese Offenbarung, Erkenntnis, a divisão dos sítios
e lugar para o qual podíamos entrar, mas necessitávamos a santidade. O lugar santo dos santos, ela explicou. No templo, a divisão nos templos, ela explicou. No templo. Ja, im Museum, ne, a divisão. Não, no templo de Israel. No templo. Ah, Templo. Ja, damals war noch die Trennung, ne? Que o átrio santo. Vom Allerheiligsten, ne? Dann der Vorhof, ne? Also es war nicht zugänglich. E eu disse, glória a Deus! Und ich sagte, Gott die Ehre. Esta é uma grande revelação. Das ist eine Offenbarung. Se irmãos repararem, lá no livro, a revelação que ela trouxe, irmãos, se meditarem, no livro de Ezequiel 47, está lá. In Hesekiel Halleluja. 47 ist es beschrieben. Deus não deixa-nos nada ao acaso. Gott lässt Se nós uns, buscarmos, überlässt uns Ele nicht nos revela. dem Mas Ele Zufall. diz que aquele que tem, Ele vai dar mais, mas aquele que não tem, até o pouco que Ele tiver, será tirado. Wenn wir Porque não suchen, agiu sobre o que wenn wir Deus tem. suchen, dann wird Gott es uns auch zu erkennen lassen. Ne? Aber denen, die nicht haben oder wenig haben, denen wird noch genommen. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Gott ist wunderbar. Os mistérios de Deus são infindáveis. Geheimnisse Gottes sind unendlich. Eu cada vez que vou avançando, eu sinto que eu não sei nada, que eu preciso muito. Eu digo, Deus, Senhor, eu tenho que ir por parte porque é grandioso demais. Amém, glória a Wenn Deus. ich auch wachse und stärker werde, ich merke, ich bin eigentlich noch gar nichts oder ganz klein. E nós vimos Und wir sehen, que por detrás desta palavra, o objetivo desta palavra é realmente o alerta ao povo. O alerta, esta palavra traz-nos um sentido de vida, um sentido de recomeço, um sentido de inovação. Por quê? das Wort bringt uns Leben, Neuanfang. Por quê? Warum? Porque Deus, o Senhor nos diz Weil der Herr sagt, que esta é a profecia de Isaías que se estava cumprindo ist die Prophezeiung Jesajas, die sich jetzt erfüllt no meio daquele povo. in diesem Volk. Mas há um processo, Aber es ist há ein uma Prozess. dinâmica. Da ist eine Dynamik. Jesus diz que eles olhando não veem. Jesus sagte, ja, sie sehen und Assim são sehen, muitas pessoas, vêm para culto doch nicht. Es kommen auch viele e de onde está a fluir a palavra, Gottesdienst. Ne? Und ele está mais como nós estivesse. sie hören das Wort, aber so, als wenn sie es auch nicht hörten. Ele está mais atento onde está festas Sie haben ihre Aufmerksamkeit gerichtet auf do que onde está a Feste verdadeira oder vida. Feiern und auf dieses Leben, ne? Aber nicht auf das wirkliche Leben. A falta da solenidade, da sacralidade. Fehlt so diese Hingabe. Ne? Porque eu quando entro para a casa do Senhor, eu sei que estou a entrar no sítio sagrado. Amém. Ich weiß, wenn ich in das Haus des Herrn gehe, dann gehe ich Eu quando in geheiligten assento a ouvir a palavra de Deus, eu paro para ouvir. Und wenn ich das Wort Gottes höre, dann bleibe ich aufmerksam und nehme es auf, Porque esta palavra, ela é vida, denn das Wort ist Leben. Aleluia. ela é saúde, Es ist Gesundheit, ela é cura. Heilung. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A simples assimilação desta palavra faz maravilhas, faz prodígios. Das Wort, durch das Aufnehmen des Wortes geschehen wunderbare Dinge. Então Jesus Cristo diz que eles viam, olhavam, mas não viam. Deshalb sagt
Jesus. Ne? Sie sahen und sahen doch nicht. O que está em causa? Eles olham, mas não veem. Ouvindo, ouvem, Welches ist der Grund, mas não entendem. dass sie nicht verstehen? E não compreendem com o coração. Mit dem Herzen. Ne? Sie haben den Heiligen Geist nicht. Amém. Não compreendem com o coração. Sie Mas verstehen o nicht mit que, dem qual Herzen. é a revelação por detrás desta palavra para a igreja? Ja, wie? Für die Gemeinde, wo ist da die Offenbarung? Für die Gemeinde durch das Wort, ne? Eles, olhavam, ouvindo, ouviam, mas não entendiam. Sie hörten, E nem verstanden compreendiam nicht, com o coração. verstanden nicht mit dem Por quê? Herzen. Warum? Porque Jesus diz que se eles, vendo, Weil Jesus sagte, ja, wenn sie Olhar verstehen e ver. würden, ne? se eles Und sehen ouvindo, würden, compreendam, Würden. se eles com o coração receberem, wenn sie das mit nada dem pode Herzen impedir o Glória a milagre na Deus. vida deles. verstehen würden, dann würde nichts ein Wunder in ihrem Leben verhindern können. Amém. Nada poderá Nichts impedir o milagre de acontecer quando alguém recebe esta palavra, Nichts kann das Wunder verhindern, wenn jemand das Wort quando empfängt, alguém a ouve wenn jemand hört e quando alguém guarda no seu coração. und im Herzen bewahrt. Nada poderá impedir o milagre de Kann acontecer. nichts das Wunder verhindern. Amados, trata-se de Jesus. Ele foi dado por nós a dádiva perfeita, a dádiva adequada, porque a palavra lá no livro de Efésios 1:3 diz que por meio deles nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais. Amém. Glória a Deus. Jesus wurde gegeben und wir sind gesegnet mit allen himmlischen Gaben, Nós fomos geistlichen abençoados. Gaben. Wir wurden gesegnet. Nós já temos bênção. Wir haben Segen. A bênção foi uma dádiva de Deus para nós. Der Segen wurde uns Graças a gegeben. Deus. Aleluia, Jesus. O que é preciso é que nós ativemos essas bênçãos. Was müssen wir tun? Wir müssen diese Segnungen aktivieren. Aktivieren, ne? Ativar. Aktivieren. Então, por esta palavra, Also, durch das Wort, eu, a minha irmã, o meu irmão, cada um de nós pode decidir quando, em que momento é que nós queremos que a operação da palavra de Deus em nós nos vivifique realmente. ja, wir können das beeinflussen, haben die Entscheidung, wann das uns zum Segen, wenn wir das annehmen und es auch wirklich zum Segen wird, sich verwirklicht. Ne? Porque ele diz que a operação desta palavra em nós, à medida que nós a concebemos, à medida que nós a digerimos, à medida que nós a vivemos, ninguém pode nos parar. Also wenn wir das leben, dann kann die Segnung, dann kann es auch niemand aufhalten. Ne? Niemand. Trata-se de Jesus, amados. Trata-se de Jesus Cristo. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Ah, sim, es geht um Jesus. Jesus. Apóstolo Paulo, numa altura, ele dizia aos Efésios que ele orava, tendo ouvido falar do amor entre os santos e da sua fé em Cristo. Apostel Paulus sagte zu den Ephesern, dass er von ihrem Glauben hörte und die Liebe unter den Geschwistern. Ele pedia a Deus que abrisse os olhos de entendimento para que eles compreendessem Und er bat Gott, dass er die Augen der Erkenntnis ihnen öffne. para que eles compreendessem
qual era a virtude deste poder? dass sie verstehen die Kraft Gottes. O poder que ressuscitou Die ao Kraft, Senhor die den Herrn auferweckte dos mortos. von den Toten. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nem todo demônio juntos, nem inferno, ninguém pode parar o Senhor. Nicht die Hölle und alle Dämonen A força können deste poder, Können- nem mesmo os soldados, nem mesmo o Den- inferno, ninguém, nada den pode parar. Herrn aufhalten. Kein Herr der Welt. Graças a Deus. E quando nós olhamos para isso e compreendemos Wenn wir das verstehen, que ele foi posto à direita do Pai, dass er gesetzt wurde, sich setzte zur Rechten Gottes, ele sentou-se à direita do Pai e ele está sobre todo o poder, und dass er alle Macht hat, ele está sobre toda a autoridade, jede Autorität, sobre todos os principados, über alle Mächte. Aleluia. nada é maior do que aquele que nos ressuscitou com ele. Niemand ist größer als der uns auferweckt hat. Aleluia. Nós não podemos Todos negligenciar isto. auferstanden ist. Ne? Nós não podemos negligenciar isto. Aquilo que está em nós é grande demais. Der in uns ist sehr groß. Apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios 3, ele diz que ninguém se glorie nos homens. Apostel Paulus sagt in Korinther, niemand rühme sich. Ne? Nos homens, se glorie nos homens. Niemand rühme sich. Ninguém se Kein glorie Mensch nos rühme homens. sich. Ninguém pense que, eu não posso pensar, eu sou amigo da pastora Irineia, a pastora Irineia, como tem influência, tem dinheiro, ela vai me ajudar nisto. Eu sou amigo da Edith, a Edith, como tem um carro novo, ela vai me emprestar. A irmã Elizabeth é médica. Niemand verlasse oder rühme sich eines Menschen in dem Sinn, ne? Ja, dass er etwas von Menschen hält, ne? Und sagt, ich gehöre zu dem oder dem, ne? Ninguém se glorie nos homens. Niemand Por quê? verlasse sich auf Menschen. Warum? Porque tudo é vosso. Denn alles gehört euch. Amém, Jesus. Tudo é vosso, tudo é nosso. Alles. Cabe a nós vivermos essa consciência. Cabe a nós tomarmos a consciência de que nós somos justificados, de que com Cristo nós somos herdeiros. Es liegt an uns, dass wir in diesem Bewusstsein leben, ne? Dass Christus für uns gestorben ist und dass wir Erben sind. Nós herdamos tudo com Ele. Ele é dono de Wir tudo. haben mit ihm alles geerbt. E com Ele nós herdamos tudo. Alles. Nós fomos vivificados com Ele. Wir wurden mit ihm auferweckt. Glória a Deus. Mas Aber há um pormenor. okay, da ist ein Problem. O apóstolo Paulo diz lá no livro de Gálatas 4, Paulus sagt da zu den Galatern, quando eu era criança, vem Esparquinga, Quando eu era criança. quando? Okay. quando eu era criança, eu estava sujeito a sabores do mundo. Er sagte, als ich ein Kind war, da war ich noch unter dem Gesetz der Welt. Ne? Einfluss. Unter dem Einfluss, dem Gesetz, dem Einfluss der Welt. E enquanto nós fomos criança, se nós entendermos bem essa palavra criança, na língua grega, os gregos dividiam. Havia criança que eles consideravam criança pequena e eles chamavam-se de népios. Ach, das ist griechisch, ne? Und da wird unterschieden, Kinder, also Kleinkinder sind Nepios, ne? Ganz kleine. E havia aquela Und criança dann gab es die Kinder, que eles chamavam crianças adotadas, que eles
já chamavam os ruios. Adoptado. Ruios. Ruios é como uma criança que o pai não tem a ver com a adoção na nossa visão. Mano, depois pega a ideia que é para explicar. Não tem a ver com a adoção na nossa visão. Nós, quando dizemos adoção, é aquela criança que nós fomos buscar no orfanato, Não, mas no contexto grego, a adoção é aquele meu filho que eu entrego a um tutor ou a uma tutora para dar-lhe instrução. Ach so. Das ist also nicht ein Adoptivkind, das ein Waise ist, sondern im Sinne von, ich gebe ein Kind in eine Lehre und dieser Lehrmeister, der adoptiert praktisch das Amém. Kind. Ne? Então, esta criança recebe a instrução. Dieses Kind empfängt dann, bekommt Lehre, wird unterwiesen. E quando ela cresce e torna madura, Und wenn es groß ist, wird, então o pai agora põe tudo na mão dela porque ela já sabe gerir. dann gibt der Vater diesem Kind alles in die Hand. Por isso é que ele diz que o herdeiro, enquanto é criança, ele é servo. Deshalb sagt das Wort, der Erbe, solange er Kind ist, ist er noch ein Diener. Nós, enquanto não soubermos tomar posse das coisas do Senhor, nós vivemos como servos. Wir, die wir vielleicht noch nicht umzugehen wissen mit den Dingen des Herrn, sind dann noch immer so, ja, Diener, ne? Mínima febre, estou com febre. Ich A mínima falta, eu tenho esse problema. ich habe jenes Problem, ne? Doutor disse que eu tenho a tensão alta. Porque... Der Doktor sagt, ich habe Mas Bluthochdruck. Aber ele diz que quando ele cresceu, quando ele deixou de fazer as coisas de menino, ele entendendo, ele soube que ele tinha o poder de agir sobre todas essas coisas. sagte Paulus, als er erwachsen wurde, da verstand er, da hatte er Erkenntnis, über die Dinge zu herrschen oder damit umzugehen. Ne? Então, a questão aqui é quando é que eu estou disponível a entrar nessa convivência de comunhão com Deus. Das ist die Frage, ne? Wann bin ich bereit, so in dieses Leben mit Gott wirklich hineinzukommen, ne? E começar a usar estas coisas para mim. Anzufangen, die Dinge, die mir Gott gegeben hat, auch zu gebrauchen. Porque elas são coisas grandiosas demais. Denn sie sind sehr mächtig, sehr groß, die Dinge, die E o Pai wir bekommen. Und der Vater, não vai dar-nos, não vai colocar nas nossas mãos enquanto nós não estivermos und aptos para usar. der Vater wird uns nichts geben, mit welchen Dingen wir noch nicht umgehen können. Ne? A palavra, ela é poderosa. Das Wort ist mächtig. De tudo quanto nós tivermos que guardar, nós temos que guardar o nosso coração. Vor allen Dingen sollten wir unser Herz É por onde bewahren, ela entra, denn dadurch, é por onde ela produz efeito. a palavra, das Wort offen sein für das Wort, ne? Es bewirkt. Imaginemos, Jesus Cristo numa ocasião, ele estava indo para atender uma situação. Um dos principais da igreja lhe foi chamar porque a filha estava muito doente. Also Jesus wurde gerufen, ne? Eine Tochter war sehr krank, des Gemeindevorstehers, glaube ich. Ne? Então, Also, este principal da igreja foi chamar Jesus para ir fazer um milagre e curar a filha. und hat Jesus gerufen, seine Tochter zu heilen. Mas, no entanto, no percurso de Jesus, entra alguém que não estava no assunto e Jesus perde o tempo naquele outro assunto. Aleluia. Ja, da spricht ihn wohl jemand anders an und Jesus lässt sich Zeit. Ne?
E então, como Jesus demorou muito tempo, os criados daquele principal da igreja, do Jairo, foi e disse-lhe: Mestre, Also, já não vale a pena Jesus incomodar o mestre. hat sich verspätet und dieser Jairus, ne, sagte, ihr braucht Jesus nicht mehr rufen, es ist schon zu spät. Jesus quis tomar uma atitude pronta de dizer a Jairo, não tema. Und Jesus hat schon diese Stellung bezogen und sagte, keine Angst, Crê somente. Creia, só creia. fürchte dich nicht, glaube. Jesus quis tomar a atitude de guardar o coração do Jairo. Attitude di guardao coração. Die Haltung, das Herz zu beruhigen. Acalmou Okay, o er coração. wollte ihn beruhigen, ja, okay. Porque é o cumprimento lá na palavra em Provérbios 4. De tudo quanto se deve guardar, guarda o coração. Amém. Porque é nele que entra o ódio, é nele que pode entrar o medo. Sprüche heißt es, ne? Das Herz dringt ein Angst E dele und aus dem Herzen é que parte a saída da vida. Amém. Amém. Do Se coração nosso- sai a vida, do coração sai aus dem Herzen kommt Leben. Amém? É do coração que parte a saída da vida. Glória a Deus, aleluia. Daraus kommt Leben. Então, é com o nosso coração que nós temos que buscar as revelações Also mit dem Herzen müssen wir erkennen, die Offenbarung, por detrás desta palavra. die hinter den Buchstaben stehen. Não há nada que possa parar esse processo. Nichts kann die Erkenntnis dann hindern. A palavra entrando em nós, ela produz vida. Das Wort in uns erzeugt Leben Ela traz-nos a cura. und bringt Glória a Heilung Deus, Ela aleluia. traz-nos a prosperidade. und Wohlergehen, Ela traz-nos a edificação. Auferbauung. Muitas vezes eu fico triste quando vejo irmãos Oft lamentando. bin ich so traurig, ne, wenn die Geschwister sich beschweren, murren, jammern, Ja, meckern. Porque nós temos tudo. Wir haben alles. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu decidi receber isto para mim. Ich sage mir das. E eu vou viver vitoriosamente porque Deus Ich habe mich so entschieden. quer que eu viva vitoriosamente. Ich habe mich so entschieden, ich werde siegreich leben. Denn Gott möchte, dass ich siegreich lebe. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque a partir do momento que você anunciou, Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu Senhor e meu Denn Salvador, ab dem Moment, ab dem du bekannt hast oder gesagt hast, dass Jesus Christus dein Herr und Retter ist, uma nova vida. És uma nova criatura. bist du eine neue Kreatur. Du hast neues Leben. Em ti há uma nova vida. In dir, Herr, habe ich neues Leben. Já não é, In dir ist neues Leben. já não é o DNA da tua mãe, nem o DNA do teu pai. Es ist nicht dann die DNA des Vaters oder der Mutter, É Cristo. es ist Christus in Glória a dir. Deus, aleluia. E quanto a isto, ninguém pode parar. Und dann kann dich niemand aufhalten. Mas depende de mim e Aber depende es de ti. ist abhängig von dir, von deiner Einstellung. Ne? Depende de nós, da atitude de cada de nós. Abhängig von unserer Haltung. Porque vi simplesmente hora e meia, 2 horas de domingo a domingo. Denn nur sonntags mal eine Stunde oder 1,5 Stunden in Gottesdienst zu gehen, Para buscar um ihn zu suchen, den Herrn, não é o suficiente. das reicht nicht. Jeden Tag, jede Stunde, Jeden Tag. jede Sekunde, jede Minute. Graças a Deus que levantou o seu servo, a sua serva. Mas precisa-se de fazer mais. De ajudar. O corpo é santo e o corpo é um. Nós precisamos fazer mais. Wir sollten mehr tun, ne? Dass der Leib Christi wachse. Ne?
apóstolo Paulo perguntava, não é porventura o cálice da bênção que abençoamos a comunhão no sangue de Cristo? O cálice que nós abençoamos Ah ja, é a den Kelch, comunhão. der Kelch, den wir segnen, ist das nicht die Gemeinschaft Sangue de Cristo. des Blutes Jesu? Não é porventura o pão que nós participamos Porventura, Por acaso. por acaso. Por casualidad, por Okay. casualidad. Das ist keine Ist das Casualität. nicht das Brot, das wir teilen, der Leib Christi? mas era um pão. Aber es war ein Brot. E Jesus disse, Und Jesus tomai sagte, e comei. nehmt und esst. Este é o meu corpo que é dado, Das ist mein Leib, der gegeben wurde. é partido por vós. Geteilt für euch. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo diz que há muitos que estão doentes, há muitos que Paulus sagt, es sind viele krank há muitos que estão doentes, und schon há gestorben, muitos que sofrem e há muitos que já dormem. Por quê? weil Por não saber discernir o sie corpo de Cristo. nicht den Leib Christi unterschieden haben. Ja? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Unterschieden vom normalen Essen war das gemeint in diesem Zusammenhang. Ne? Nós precisamos ter discernimento. Wir müssen Unterscheidungsgabe auch haben, ne? Die Unterscheidungsfähigkeit. O corpo de Cristo que foi dado Der por Leib nós Christi, der gegeben wurde für uns, era verbo. E verbo se fez carne war das Wort. e Und habitou entre das nós. Wort wurde und E nós vimos a glória dele como a unter, glória do Pai, como a glória do unigênito do Pai, cheio de glória, de graça e de verdade. und wir leben in der Herrlichkeit des Vaters. Amém. Glória a Deus. De um pão partido, todos nós entramos neste corpo. Ein Brot wurde Não é qualquer geteilt assunto, und wir alle sind zu einem Leib geworden. não é qualquer coisa. Das ist nicht irgendetwas. Precisamos discernir o corpo de Cristo, Ja, wir müssen das unterscheiden, ne? participar dele, Teilhaben, usá-lo, gebrauchen, usar os mistérios em Cristo, die para que Geheimnisse nós possamos Christi, crescer em damit graça. wir wachsen in Gnade Verdade. und in Wahrheit. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Este é o mistério que nós precisamos conservar, Das ist- que nós precisamos cuidar, que nós precisamos agir. Das Geheimnis, das wir aufnehmen sollen und handeln. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos vós. Gott segne euch. Que continue nos dando cada dia mais e mais Gebe da euch sua palavra, do pão, da vida, weiter jeden Tag vom Wort des Lebens, das Brot, para que todos possamos crescer na damit graça wir wachsen in der Gnade e no conhecimento de Deus. und in der Erkenntnis des Herrn. Sem isso, nós vamos estar sempre na mesma situação. Ohne den Lamentação, bleiben wir immer in gritaria, derselben Situation, im Jammern und quando temos tudo para nós usarmos, tudo para nós vivermos. wir haben alles, um zu leben, um zu handeln. Glória a Deus. E o segredo é só um, é o único. Quando eu penso que eu tenho um problema, eu não o tenho. Porque se a minha vida é para a glória de Deus, tudo quanto eu faço é para a glória de